hoje talvez seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal, que é justamente falar sobre simulados. Onde fazer, quando fazer e até mesmo como conseguir simulados de graça ou quase de graça. De modo que a gente vai utilizar essa ferramenta tão importante para potencializar a sua aplicação para fazer residência médica nos Estados Unidos. Então não vai arriscar você não saber como fazer simulados e fica comigo até o final do vídeo para a gente deixar a sua aplicação o mais completa e o seu processo o mais tranquilo e produtivo possível. E eu queria também deixar logo aqui o meu agradecimento porque a gente bateu a nossa primeira meta de 500 inscritos, eu estou feliz demais e isso com certeza serve de gás para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho, levando essa informação sobre medicina nos Estados Unidos, residência médica nos Estados Unidos para cada vez mais pessoas. E eu conto com cada um de vocês que me ajudaram até agora para que continue aqui abraçados com o projeto e a gente continue democratizando o acesso a esse tipo de informação. E para não perder o costume, taca o like já aqui, se inscreve no canal, vamos continuar crescendo, pessoal. Like dado, se inscreveu no canal, bora pro que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo e simulados para residência médica nos Estados Unidos. Step 1, Step 2, independente disso, simulados. Quando que eu vou fazer os meus simulados? Isso aqui é, na verdade, um desafio. A gente com certeza tem uma regra geral, mas óbvio que vai depender de cada caso. Eu diria que para você decidir quando você vai fazer o seu simulado, não pode ser nem muito tardiamente, de modo que você não teve tempo de colher os principais frutos do simulado que a gente vai falar logo na frente, então aguenta aí. E também não pode ser muito precoce, porque como que você vai simular uma prova que você não sabe nada? Então, como regra prática, que eu quero que vocês saiam daqui sabendo seria, imaginem que você está na metade do seu caminho, na metade da sua preparação, e é nesse ponto que você quer começar a pensar em fazer um simulado. Meu caso, eu tinha estabelecido que eu ia estudar durante 6 meses para fazer o Step 1, 6, 7 meses. Então ali pelo 4º mês, mais ou menos, eu já comecei a pesquisar simulados que eu iria fazer. Eu concordo que eu deixei para fazer os meus simulados um pouco mais próximo da prova, mas isso foi uma situação em que eu era estudante de medicina, eu não tinha como marcar, custear realmente os simulados. Então eu deixei um pouco mais próximo da prova por conta disso. Uma vez que a gente está falando que numa situação ideal, você marcar exatamente na metade do seu estudo para você já ir com alguma bagagem seria uma situação perfeita. Sempre lembrando, pessoal, disclaimer, cada um tem que fazer o seu plano individualizado, você não pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do plano de qualquer pessoa, cada um tem sua história e suas dificuldades. E essa parte monetária no início pesava muito para mim, e é por isso que a gente vai falar lá no final como conseguir até mesmo de graça esses simulados. Qual simulado escolher? Com o passar do tempo, foram feitos inúmeros tipos de simulados para o Step 1, de modo que a gente tem simulados do Kaplan, do RX, não sei nem se ainda existe isso, do Amboss, do UWorld, do NBME e o próprio, como se fosse um simulado de graça, que é o Free 120. Então assim, a gente tem com certeza várias opções. E aqui eu queria elencar para vocês o top 3. Que seria justamente o quê? Aqueles simulados que mais parecem com a prova do Step 1 e depois eu vou falar dos que mais eu achei parecido com a prova do Step 2, porque eu acredito que pessoas que fazem o Step 1 querem fazer o Step 2 e já fica a informação de graça para vocês. Step 1, o meu top 3 com certeza seria Amboss, em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu colocaria o NBME. Em primeiro lugar, e o UWorld. Aqui eu não coloquei o Free 120, por um motivo muito simples. Ele vai ser o simulado que é de graça, eu já adianto isso para vocês, e você pode pegar ele do próprio site do USMLE. Tem lá, às vezes tem uma versão mais antiga que você consegue no Reddit, mas o do site do USMLE sempre vai ser a versão mais atualizada, em que você pode utilizá-lo justamente para medir os seus conhecimentos pré-prova. Em se tratando de Step 2, o que eu achei mais pertinente foi justamente o NBME, e aqui eu já deixo um disclaimer que foi, o NBME ele não conta os blocos deles como vão aparecer no dia da sua prova. Então, ao invés de você ter blocos de 40 questões, ele vai ter blocos de 50 questões. E essa diferença de 10 questões bagunçaram muito o meu tempo de organização. Se você puder quebrar de 40 em 40 questões, como alguns amigos meus já fizeram, fica uma dica até importante para você se organizar melhor. Melhor que o NBME, que eu achei, na minha opinião, foi o Free. O Free que eu coloquei porque tem pelo menos uns 2 ou 3
Freeze 120 para o Step 2 e o melhor de todos que continua sendo a referência até hoje para a gente, U-Word. O Self-Assessment do U-Word, Step 1 e Step 2 são perfeitos, tem que fazer, são realmente condições que vão te colocar com algo muito parecido com o que vai ser no dia da prova. Beleza, e uma vez que eu escolhi qual simulado que eu vou fazer, como que eu vou fazer esse simulado? Cara, qual a palavra que a gente está falando aqui? Simulado. Então tudo tem que ser simulado tal qual o dia da prova. As questões vão ser blocos de 40 questões em 1 hora. Você ter pausas para comer, tomar água e ir ao banheiro vão ser entre esses blocos. No dia da prova você vai ter 1 hora para organizar tudo isso. Então se eu faço um simulado que é metade de uma prova, eu tenho 30 minutos. Então todas essas condições você tem que colocar no dia do seu simulado. Eu conseguia fazer o meu simulado em casa, então não tinha problema eu me trancar no quarto durante 6 horas, 5 horas, avisar para todo mundo da casa que eu estava fazendo meu simulado. Vão acontecer de alguns momentos as pessoas querendo saber se você está viva. E como eu trancava a porta, eles iam lá e batiam, perguntavam se estava tudo bem. Isso me atrapalhava muito. Então eu tinha que ir lá e converter todo mundo de novo e dizer, tô fazendo simulado e tal, não posso falar. Tudo isso você tem que ter na cabeça justamente quando for se preparar para fazer isso. Então, se você puder ir para uma biblioteca, se você puder ir para algum centro de estudo para fazer o seu simulado, existe essa facilitação boa em comparação com a casa. Se você mora sozinho, faz em casa mesmo. Mas sempre tenha noção que pode vir alguém na rua e fazer barulho, alguém pode botar um som e te atrapalhar. Sempre ter esses pequenos nuances que você vai otimizando os seus próprios simulados. Então, sempre tenha em mente, simular tudo. Alimentação, pausas, breaks, simular o meu estilo de prova, simular como está a minha metodologia de prova, como que eu quero fazer as questões, quando que eu quero fazer os breaks, onde que eu pulo qual questão. E tudo isso a gente vê aqui no canal, que já tem material demais para vocês, mas eu também ensino na minha mentoria e eu tô já adiantando aqui para vocês que eu tô vendo como até mesmo fazer um tipo de mentoria expressa. Vou deixar só esse spoiler aí para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse em fazer algum tipo de mentoria expressa, que seria algo em torno de 5 a 10 vezes mais barato que uma sessão de mentoria. E a gente vai tocando esse projeto, pessoal. Spoiler dado, vamos continuar. Como interpretar os resultados do simulado? Muitas pessoas, assim que fazem um simulado, eu incluso, principalmente no início, eu ia direto na nota. Eu ia lá, quero saber quantos % eu fiz, quero saber qual a minha nota de 3 dígitos, quero saber se eu passaria na prova hoje. Óbvio que isso é muito importante, todo mundo quer saber e não é errado você olhar isso. Só que mais importante que isso, já que é um simulado, é uma ferramenta de estudo, é você passar essa primeira página do simulado e ver suas matérias, se você foi baixo, médio ou alto rendimento em cada uma delas. Então, por exemplo, se eu estou com 30% de rendimento em microbiologia e estou com 70% em cardio, o que é mais fácil? Eu pegar esses 30% e aumentar 30 pontos para 60 ou pegar cardio 70% e aumentar para 100? Microbiologia. Então é justamente aqui que você consegue tanto aumentar sua nota, como se sentir mais confiante em estudar matérias específicas. É aqui que a gente sempre fala, faz os flashcards específicos nas suas dificuldades, vai dar aula específico na sua dificuldade, aumenta o número de questões específico na sua dificuldade. E é com esse tipo de ferramenta que você vai ter o seu resultado por matéria numa condição muito parecida com o que você vai encontrar no dia da prova. Então, não utilizar esse tipo de estratégia seria um erro. Então, lembrando, sempre é mais fácil transformar uns 30% num 60% do que uns 70% num 100%. Tendo isso em mente, vocês conseguem redimensionar o ritmo de estudo de cada um de vocês. E antes da gente finalizar o vídeo conversando sobre o simulado que você pode conseguir de graça, eu queria fazer um leve lembrete, que é justamente, se você está fazendo os steps, se você precisa de ajuda com flashcards, eu disponibilizo os meus aqui no link abaixo. E se você precisa de uma ajuda ainda mais especializada, eu faço as sessões de mentoria, que a gente conversa tudo, desde o básico, você não sabe nada de inglês, você não sabe nada do processo, até o dia da sua aplicação e o dia seguinte, o que é que você tem que fazer, de modo que essas aulas aqui são um pouco quanto superficiais, porque eu tenho que me encaixar no algoritmo do YouTube,
E quando elas são mais longas, como essa de hoje, que eu tô fazendo como agradecimento aos 500 inscritos aí, que vocês estão me ajudando demais, elas acabam ranqueando muito baixo e eu conto até com vocês para compartilhar esse tipo de aula maior e a gente consiga chegar a cada vez mais pessoas. Então vamos para o nosso último ponto. Como conseguir simulados de graça. Óbvio que você pode simplesmente baixar o PDF dos simulados e fazer ali na mão, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de realmente como conseguir o simulado bonitinho, parecido com o dia da sua prova, no computador, você fazendo eles. A gente pode lançar mão de duas táticas principais. Primeira, os simulados de algumas plataformas. A mais conhecida por fazer isso é o OneBoss. Ele disponibiliza simulados do Step 1 uma vez por ano, geralmente ali em fevereiro, e você pode fazer o simulado, você vai ter a sua nota e você vai ter, como a gente conversou, por matéria como você se saiu. Eles fazem isso justamente para aumentar o N deles e dar notas mais fidedignas para as pessoas que assinam a sua plataforma. Só que no meio tempo a gente se beneficia também. Eu fiz 2 simulados desses antes do meu Step 1. E para o Step 2 eles também fazem, fica ali mais ou menos em março, abril, alguma coisa nesse sentido. Dica, pega, se inscreve na newsletter deles e deixa um e-mail só para essas coisas. Faz um e-mail novo e coloca na newsletter dessas coisas dessas empresas que podem te dar simulado ou materiais de estudo. E o segundo modo de conseguir fazer simulados quase de graça nesse tipo é justamente o que? Você já assinou um banco e lá você faz as suas questões. Você tem a opção de colocar aleatório. Então você vai fazer um bloco no aleatório, dá ali sua sessão de descanso, não olha a sua nota, faz o outro bloco no aleatório e vai fazendo os blocos sem olhar a nota, de modo que você vai simulando o que você vai encontrar no dia da prova. Você não precisa gastar R$1 a mais com isso. E esse foi o vídeo dessa semana, pessoal. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado pelos 500 inscritos. Se ficou até aqui, por favor, se inscreve, deixa o like e a gente se vê na próxima semana. Valeu!